Band FM. É difícil viver com o peso de uma escolha. Às vezes, na vida, a gente se vê entre dois caminhos e precisa decidir por um, mesmo sabendo que quando você faz a escolha, você acaba abandonando outras oportunidades. Eu não posso dizer que eu me arrependo do que eu escolhi, não é isso. Mas não tem um dia sequer que eu não pense como seria a minha vida se eu tivesse feito de uma outra forma. Se eu tivesse feito a outra escolha. A minha história de vida é igual a de tantos outros brasileiros. Eu nasci e fui criado numa família muito simples. Perdi as contas de quantas vezes a gente não tinha nem o que comer em casa. Eu via meu pai dando um duro danado para trazer o mínimo pra gente. O mínimo que nem sempre era o suficiente. Eu e meus irmãos tínhamos muitos motivos para sermos revoltados. Mas a gente cresceu mais disposto a ir atrás de uma vida melhor do que reclamar. Só que para quem vem assim de tão baixo, é mais difícil, né? Não é fácil prosperar. Eu não pude nem terminar o colégio porque eu precisei largar tudo para trabalhar. Mas eu segui a minha vida sem reclamar, rezando para que um dia Deus me desse uma oportunidade. Eu já era mais moço quando eu conheci a Dita. Ela era faxineira numa casa de família. E assim como eu, apesar de não ter quase nada, ela tinha vontade de vencer. A gente começou a namorar e eu me apaixonei demais por essa mulher. Olha, eu juro pra você, mesmo que eu não conseguisse mais nada na minha vida, só de ter ela do meu lado já era um motivo enorme de felicidade. Um dia a gente ainda vai ter uma vida melhor, Everaldo. Pode escrever o que eu tô te falando. Eu sei que sim, Dita. Principalmente porque você merece. Mas a única coisa que eu vou pedir pra Deus, de verdade, é ter a vida inteira com você. Nós vamos ter, pode ter certeza. E não vai ser essa vida sofrida, não. Claro que não, pode anotar. Vai ser uma vida maravilhosa. Antes mesmo da gente casar ou ir morar junto, a Dita engravidou do nosso primeiro filho. Nenhum de nós estava preparado para uma criança àquela altura. Mas o que a gente podia fazer? Só podia mesmo era aceitar. Ter o menino, cuidar, assumir a responsabilidade e criar. Com a gravidez, ela foi mandada embora. Os patrões não tiveram um pingo de consideração. E ainda disseram que tinham medo que ela se machucasse lá no serviço e perdesse o bebê. Meu Deus do céu, que absurdo. E como ela era empregada, não tinha carteira assinada, não tinha nenhum direito, saiu assim, com uma mão na frente e outra atrás. E o pior é que ela morava no serviço. Puxa, foi uma perda e tanto. Nessa época, eu vivia num quarto-sala muito pequeno, mas ela estava grávida de mim e precisava de um lugar para ficar. Eu não pensei duas vezes. Peguei as coisas dela e trouxe para minha casa. Apesar de toda a dificuldade, de todo o medo, de toda a angústia com o que ia ser do nosso futuro, a nossa relação só se fortalecia dia a dia. Eu nunca senti por ninguém mesmo, ninguém no mundo, o que eu sentia pela Dita. Uma mulher forte, determinada, corajosa. Ela me ensinava muito mesmo sobre a vida. Me dava exemplos. Nessa época, a gente contou com o apoio da família, de amigos, vizinhos. Recebemos muitas doações. E aos trancos e barrancos a gente foi se virando, se ajeitando como dava. Aí nasceu o Miguel. E eu me tornei pai. Quem diria? Eu, um homem de família. E olha que eu estava disposto a fazer tudo por essa família. Como eu ralei. Minha Nossa Senhora. Eu trabalhei demais.
Fiz bico, corri atrás que nem doido para que na nossa casa não faltasse nada, não faltasse comida, como um dia tinha me faltado. Até que quando o nosso filho tinha quase 1 ano, a Dita veio com uma novidade. Everaldo, você lembra da minha ex-patroa? Menino, ela me ligou, ela falou que tá precisando de gente pra trabalhar no sítio da família. E ela falou o seguinte, ela falou que lá tem uma casinha pra gente, que vai ter serviço de caseiro pra você e eu vou poder cuidar da casa também. Sítio, Dita? Sítio? Ah, não sei, de verdade não sei não. E essa patroa também, ela não teve consideração nenhuma por você quando você engravidou? Ah, eu sei disso, meu amor, eu sei, mas a gente não tem muita opção, né? Ai, não sei, Dita. Pelo menos lá tem a casa, a gente não precisa pagar aluguel. E ainda tem um emprego pra nós dois. O Miguel ia ter mais espaço também pra brincar, mais segurança do que tem aqui nesse bairro, né? Mas é uma mudança muito grande, meu amor. A gente vai mudar assim, sabe, do dia pra noite. É uma mudança radical. A gente não vive falando que precisa de uma oportunidade? Então, Everaldo, essa é a oportunidade. Esse tipo de coisa não cai do céu 2 vezes, não. Por favor, vai. Eu fiquei muito inseguro. Tive medo dessa mudança. Não estava me cheirando bem, sabe? O sítio não era longe, nem muito grande. A gente podia dar conta do serviço mesmo, mas largar tudo o que a gente tinha assim e ir de mala e cuia pro sítio? Tudo bem, não era muita coisa mesmo que a gente tinha, mas era tudo o que a gente conseguiu conquistar. Nossos móveis, geladeira, fogão, nada disso ia dar para levar. E ainda ia ter que entregar aquela casinha que eu já conheci o dono e que ele me deixava pagar pouco de aluguel. E se não desse certo, né? Me dava medo, me dava muito medo. Mas a Dita bateu o pé. Bateu o pé, botou na cabeça, insistiu, disse que ia ser bom pra todo mundo. Disse que a patroa era boa gente, que pediu perdão. Ah, olha, eu fiquei com medo de recusar e as coisas piorarem pra gente. Eu fiquei com medo de ficar ali, no mesmo lugar que a gente tava e depois, mais pra frente, a Dita me culpar, sabe? Ah, a gente deveria ter aceitado. Tá vendo? Olha aí, ó, você disse não. Sabe como são essas coisas? Eu não queria passar por isso e decidi. Aceitei o emprego. Nós fomos. Pegamos o que a gente tinha e partimos. No começo, eu achei que tinha me enganado, que tinha desconfiado à toa. Os primeiros dias no sítio foram mesmo um paraíso. A casa era pelo menos 3 vezes a que a gente morava. Tinha até um quarto só pro Miguel. O sítio era bem bonito, fácil de cuidar. E a gente se sentia numa paz ali. Foram os melhores momentos que eu tive ao lado da minha família. Eu e a Dita estávamos mais apaixonados do que nunca. Como eu amava aquela mulher. A gente estava tão feliz, que depois de algumas semanas, a gente descobriu que ela estava grávida de novo. Foi muita felicidade. Claro que tinha até um pouco de medo. Medo que os patrões dela mandassem ela embora de novo. Mas dessa vez não teve isso. Dessa vez foi diferente. A patroa, ela não ligou, disse que ali era um bom lugar para ter uma criança, construir uma família. A gente nem estava acreditando na sorte que estava tendo. Mas enfim, como a gente sabe, tudo que é bom muitas vezes dura pouco, né? O que começou a acontecer é tão maluco que até para eu contar aqui é difícil. Eu mesmo não acredito no que eu vivi, mas é a mais pura verdade. A patroa da gente, a dona Cecília, ia pro sítio quase todo fim de semana, mas nem sempre o marido dela ia. A Dita dizia que ele sempre trabalhou demais e que a dona Cecília tinha a vida dela. Quando ela ia, eu cuidava de tudo para deixar arrumadinho, já que nessa época a Dita já estava começando a ter barriga. E foi num dia, dentro da casa da patroa, que eu comecei a perceber algo estranho. Algo estranho que
nunca tinha passado pela minha cabeça, mas era algo que eu comecei a perceber. Mas eu tive dificuldade para realmente entender que a minha patroa estava se insinuando para mim. Olha, eu nunca imaginaria uma coisa dessas. Tanto que no começo eu não percebi. Mas ela foi se aproximando, a coisa foi ficando tão descarada que foi impossível. Foi impossível não perceber. Um dia ela chegou pra mim e falou que... Eu tenho até vergonha de dizer. Porque pelo momento que eu tava vivendo com a minha mulher... Enfim. Mas a minha patroa chegou a dizer que... se ela soubesse que o marido da Dita era tão gostoso, ela nunca teria mandado ela embora. E ela falava essas coisas pra mim, mas com uma cara. Um dia ela pediu para sentar assim perto dela, no mesmo sofá. Ficou falando essas coisas, passando a mão no meu braço, no meu peito. Eu não sabia o que fazer, eu não conseguia nem me mexer. Parecia que estava acontecendo ali algo, uma pegadinha, sabe? Era uma piada. O que aquela mulher estava vendo em mim? Eu, tão simples, tão na minha, tão humilde para ela. Mas quando eu tomei consciência do que estava acontecendo, eu falei que ela não podia fazer aquilo. Que ela era mulher casada e eu também. Mas ela riu e não parou. Chegava mais perto de mim, me cheirava, me abraçava. Eu ficava parado, eu não acreditava no que estava acontecendo. Até que teve um dia que ela tentou me beijar. E a minha reação foi sair correndo. Eu saí correndo e devo ter chegado em casa pálido, porque a Dita perguntou na hora o que tinha acontecido. Ali eu devia ter falado, mas eu não consegui. Eu achei melhor não falar nada. Eu não sei se eu agi certo, mas não tinha acontecido nada, sabe? Eu não queria deixar também minha mulher, que estava grávida, nervosa. E aí eu botei na cabeça que aquilo era uma doidice e que não ia se repetir. Que eu ia ficar longe, aquilo não podia se repetir. Mas não teve jeito. Se repetiu. Muitas e muitas vezes. Toda vez que eu estava sozinho, a dona Cecília aparecia do nada, com o mesmo papo, com a mesma conversa, com as mesmas atitudes. Ela começou até a ir mais pro sítio. Eu percebi. E ela não tinha vergonha e nem papas na língua. Falava tudo. Dizia o que vinha à cabeça. Contava que tinha sonhado comigo. Contava o que tinha sonhado, como era o sonho que ela tinha. Falava que ela só pensava em mim. Às vezes eu até achava que ela estava tirando sarro, sabe? Sarro de mim, da minha timidez. Achava que ela estava querendo se divertir comigo. E me ver daquele jeito tão acuado era divertido para ela. Mas aí, depois de algumas semanas insistindo e eu fugindo, ela mudou. Mudou a tática dela. Chegou e disse que já estava perdendo a paciência comigo e que não queria mais esperar. Me pegou pelo braço e disse que me queria. Me queria na cama dela. Ela me ameaçou. Disse que se eu não aparecesse na cama dela, era para eu me preparar para ir embora com a minha família. Acredita? E eu achei que ela não ia ter coragem. Claro que eu não fui atrás dela. Claro que não fiz o que ela estava pedindo. Mas eu achei que a ameaça era da boca para fora. Só que depois de alguns dias fugindo, eu descobri que a ameaça era séria. Muito séria. Everaldo, eu acabei de voltar da casa da dona Cecília.
Everaldo, ela falou que é melhor a gente ir embora. Como assim, Dita? Como assim? Que história é essa? Ir embora daqui por quê? Pra onde? Eu não sei mesmo. Ela falou que eu tô com a barriga grande, que é perigoso ficar no sítio. Eu não tô entendendo. Ela tinha deixado a gente ficar. Ai, meu Deus. O que será que tá acontecendo? O que vai ser da gente, Everaldo? Eu não tô entendendo. Olha, peraí. Não fica nervosa, calma, eu vou resolver. Deixa eu falar com ela primeiro. Não vai adiantar. Eu vi nos olhos dela, ela não quer mais a gente aqui. Eu saí correndo atrás da nossa patroa. E eu cheguei tão nervoso na frente dela que eu até me esqueci que eu era o empregado ali. Ela só olhou pra mim com muito desprezo e disse que não suportava ser humilhada. Quem você pensa que é pra zombar de mim? Disse ela. Quem você pensa que é pra zombar desse jeito de mim? Eu respondi que eu não estava zombando. Disse que respeitava ela, disse que eu não podia fazer o que ela queria porque eu era fiel à minha mulher. E a minha mulher estava grávida. Ela não quis nem me ouvir. Virou as costas e disse que era pra gente voltar pro muquifo onde a gente morava. Só isso que ela disse. E ainda falou lá de longe que se eu tivesse sido esperto, nada disso ia ter acontecido. Mas que agora ela não queria nem mais olhar pra mim. Olha que situação. Já no dia seguinte, tinha um carro lá pra levar a gente embora. Simples assim. A Dita não se conformava. A coitada só chorava de desespero. Chegou a se ajoelhar nos pés da dona Cecília, pedindo para que ela não fizesse aquilo. Eu tive um ódio tão grande dessa mulher. Eu tive um ódio tão grande dessa dona Cecília quando eu vi essa cena, minha mulher ajoelhada pedindo para que ela não fizesse aquilo. Mas eu não tive coragem de contar para Dita a verdade. Eu nem sei como ela ia reagir se eu falasse que tinha sido assediado e que a gente tinha sido mandado embora porque eu não quis nada com a patroa. Não sei se ela ia ficar brava porque eu não contei antes. Não sei se ela ia partir pra cima da mulher. Não sei qual seria a reação dela, não sei. Não sei nem se eu fiz o certo. Mas eu escolhi não falar nada. Fiquei até com medo que ela brigasse comigo por eu não ter falado antes. Eu só sei que a gente voltou pra cidade com uma mão na frente e outra atrás. E sem ter nem pra onde ir. Eu, ela, um filho pequeno e outro quase nascendo. Eu não queria assustar mais a Dita, mas eu também estava apavorado e chorava escondido. Apavorado por não saber qual seria o nosso futuro. O único lugar que a gente podia ir era para a casa da mãe dela. Uma casa tão pequena como aquela que a gente morou e que não cabia nenhuma pessoa direito. Imagina 4. E mais o bebê que estava prestes a nascer. Mas foi o que deu para fazer. E é onde a gente tá até hoje. A vida tá muito difícil. Eu não consegui emprego até agora por conta da pandemia. O nosso filho José já nasceu e me parte o coração não ter dinheiro para comprar nem o básico, né? A roupinha nova, por exemplo, para ele. Falta tudo em casa. Chega a faltar comida. Logo eu, que queria tanto cuidar da minha família, acabei onde mais eu tinha medo. Passando necessidade. Quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, fico me perguntando se eu não deveria ter feito diferente. Se eu não deveria ter feito o que aquela demônia queria. Não ia ter sentimento nenhum, não ia significar nada, mas pelo menos hoje a gente teria a nossa casinha, o nosso emprego. Eu me culpo por ter minha família vivendo nessas condições. E
não sei o que fazer. Não sei se o que eu fiz foi o melhor para nós. Eu me sinto o pior dos homens. Mas eu sigo rezando para que Deus enxergue em mim um homem merecedor. Eu sigo rezando para que Deus me dê uma oportunidade de verdade, sabe? De ter uma vida melhor. Uma vida que eu sempre quis, uma vida que a minha mulher e os meus filhos merecem. Eu fico rezando para que Deus me dê essa vida ao lado de quem eu amo, sem nunca precisar ser desonesto.